Ah, meus amigos, que beleza, que alegria, muito bem. Olá para vocês que estão aí sintonizados em www.altv.com.br. Muito prazer, Sérgio Oliveira, sintonizados também no Facebook da AltV. Vocês estão estranhando, né? Mais uma vez, peguei Marcel Naves, o titular desse programa, e tranquei no calabouço da AltV. Tranquei no calabouço da AltV, porque quando nesse programa especial que comemora os 15 anos da AltV, que homenageia grandes personalidades que passaram por essa televisão, quando vem amigo meu eu tenho que apresentar, cara. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Quando vem amigo meu, eu prendo o Marcel Naves no calabouço, não tem jeito, ele está lá acompanhando na sua televisão de 2 polegadas que eu deixei para ele, certo? Para ver se vai tudo certo. Tá fiscalizando, mas tá no calabouço, porque quando vem amigo meu, quando vem gente que eu gosto, quando vem gente que eu faço questão de bater um papo aqui para relembrar histórias dos 15 anos da AltV, faço questão de sentar nessa cadeira vermelha e apresentar no programa. E hoje temos uma das grandes lendas vivas da história da AltV, hein? Ó, apresentou, me corrija se eu estiver errado, hein? Notícias Online, Jornal Interativo, chegou, trabalhou no Cadillac também, produziu o Cadillac, foi produtor, foi web repórter também, não? Web repórter, cheguei a apresentar um dia também. O Cadillac. Apresentou o Cadillac também, olha aí. Né? Substituiu o Cadu. Né? Mas é conhecidíssimo, a marca registrada é o Notícias Online. Né? Foram o quê? 6 anos de Notícias Online? 4, quase 5. 5 anos de Notícias Online, vocês já viram ele aí, né? Meu amigo Renato Corona. Serjão. Muito obrigado. Grande amigo Serjão. Muito obrigado a presença. É isso, eu que agradeço o convite. Você sabe que a AltV foi boa parte da minha vida foi aqui na AltV, principalmente o meu começo de carreira. A AltV me deu abriu as portas aí para mim, então nada melhor do que comemorar junto com você aqui esses 15 anos da AltV. Eu passei dos 6 aos 10, 11, depois sei lá, a gente vai lembrando aqui. Vai lembrando, durante o programa que pintam as melhores histórias. É verdade. Vem aquele flash. É verdade. Né, e pintam as melhores histórias. Bom, Corona, vamos falar pré-AltV. A princípio eu vou sempre falando um pouquinho do pré-AltV para entender como que a pessoa chegou até a AltV. Né? Fez jornalismo, formado em jornalismo. Sim, formado em jornalismo pela Universidade de São Judas. Fiz curso de especialização em administração de empresas de comunicação e também curso de locução, né, na Rádio Oficina, e com especialização em locução para telejornalismo e locução esportiva. Legal. E aí vem a fatídica pergunta, né? Como que a AltV pintou na sua vida? Você já era formado? Você ainda estava cursando? Não, eu estava terminando o curso de locução, aí o Cadu era meu professor lá da Rádio Oficina. Grande Cadu, o Cadu está convidado também, né? Temos que relembrar, o Cadillac deve ter muita história boa. Vamos relembrar muitas histórias do Cadillac. Um abraço pro Cadu aí. Porque quem sabe eu conte um outro aqui também do Cadillac, sim, que tem umas dúvida. interessantes. Sem dúvida. E aí o Cadu me chamou, falou, tô com um programa na AltV, vou começar, vou estrear agora e vou fazer tô precisando de gente para me ajudar a produzir e tudo mais. Eu falei, bom, eu não sou especialista em televisão, de produção, nada disso, mas vamos lá, vamos ver o que vai dar. Aí, ainda na rua Tomás Carvalhal, primeira sede da AltV, né? naquele estúdio lá em cima, que ficava naquela parte de cima Estúdio lá. B. Estúdio B, Estúdio B, bem lembrado. Exatamente. E aí, o Cadillac foi minha porta de entrada para a AltV. Eu fazia a produção do programa, né? Chamava os convidados, fazia a pauta, ficava no switcher, ficava na câmera, fiz de tudo. 1001 utilidades. 1000 utilidades, até apresentei o Cadillac, que era às terças-feiras, né, na noite. E um dos dias do Cadillac, tudo pronto, o programa já estava tudo certo para ir para o ar e tudo mais, já tem os convidados tudo já marcado. O Cadu teve uma crise de apendicite. Nossa. E aí não teve como você desmarcar o programa, e até durante o dia eu falei com ele, ele falou, não vai dar para eu ir, apresenta lá você. Mas você sabe que você já era apresentador da AltV. Já era. Foi a sua primeira experiência? Não, já estava no NOL. Já estava com o NOL. Então já era um rosto conhecido. Já estava. Ainda até fizemos uma brincadeira, ele falava, né, que dava aquele boa noite do Cadu, eu falei boa noite do Corona. E apresentei o Cadillac uma vez.
Mas fazia também reportagens externas, a gente Sim. fazia bastante coisa, bastante eventos, a gente cobria com o Cadillac, né? Então, o Cadillac foi a minha porta de entrada. Pra quem não lembra, o pessoal mais novo, o Cadillac era um programa de bandas, né? Isso. Que as bandas tocavam ao vivo, né? Era no estúdio maior da UTV, as bandas tocavam ao vivo e tinha matérias externas também, sempre de terça-feira à noite. Isso, né? terça-feira à noite. E o programa, né, obviamente, ele era ao vivo, então as bandas tocavam mesmo ao vivo. Então, Isso. aquele estúdio B virava como se fosse um estúdio de gravação mesmo. A gente chegava lá, o programa acho que era às 9 da noite. E às Não, 10. era às 10, exatamente, era às 10. Era antes, inclusive, Antes do NOL. Aí a gente chegava bem cedo, chegava lá, 6, 7 horas com a banda e já ligava tudo, passava som, era como se fosse começar um show mesmo, sabe? Isso. Porque tinha banda que ia a banda inteira mesmo, com bateria, tinha banda que levava até fã, marcava com os fãs, vamos estar lá, o fã vinha, tá, e tinha uma arquibancadinha assim, o fã sentava Tinha lá. plateia. Era mó barato. Sim. O Cadillac foi uma experiência muito legal. Um dos programas mais marcantes da história da UTV é o Cadillac. Foi, sem né? dúvida nenhuma. Foi. E ficou bastante tempo também no ar. Sim, Né? Ficou, acho que uns 4, 5 anos também. Sim. Todo o tempo que esteve lá na Tomás Carvalhal, o Cadillac ficou no ar. Um dia desses, de Cadillac, eu desci. Tava lá produzindo e tal. Não, acabou o Cadillac e toda vez que acabava o Cadillac eu descia e tinha o não. Isso. Na época quem apresentava, você lembra? Não? Eu lembro da. Era o Belmonte já, não? Não. Era Ainda? depois ainda. Era a Vivi Ferreiro Vivi Ferreira. e o Banas. E o Banas, tá? Os dois. Mentira, não era nem o Banas ainda, era o Geraldo Neto. O Neto. Geraldo Neto. Um abraço pro Neto. Isso. O Thiago Leifert de Ribeirão Preto. Um abraço pra Ele mesmo. Um abraço pra ele. E aí tava a Vivi Ferreira e o Geraldo Neto. Sim. Um belo dia, desci, saí do Cadillac, que ficava no estúdio B, eu desci, Isso. passei pelo estúdio A, não tava o não no ar. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? E eu fui falar com quem tava no switch, naquele dia que era o 13, e falei pra ele, ó, Esse não merece abraço, não. coitado, 13 é gente boa pra caramba. 13 passou uns perrengues junto comigo lá. Ixi, vamos falar, vamos contar. Vamos contar. E aí, cheguei pro 13 e falei, mas por que não tá no ar, né, o não? Ele falou, porque não tem ninguém pra apresentar. Eu falei, como não? O apresentador do dia tinha faltado, hein? Não tinha ido, que era a Vivi, Ok. e o Geraldo também tinha acontecido algum problema com ele, e ele não tinha... Eu falei, porra, você não tem ninguém pra apresentar. Horrível aqui, né? Porque também eu pensava assim, eu ficava lá acabava o Cadillac, a gente ficava desmontando tudo, arrumando tudo. Eu saía de lá tarde mesmo da UTV. Ok. Então, falei, pô, vou sentar aqui e vou apresentar o nó, né? Primeiro, pensei nisso. Isso era na terça-feira. Na quarta-feira eu liguei na UTV, Fernando Lancha me atendeu. Olha, também Fernando outra Lancha. grande personalidade. Um abraço pra ele. Fernando Lancha me atendeu e falou, não, passa aqui pra gente conversar. Aí era uma sexta-feira, sexta-feira à noite, também eu saí do trabalho, passei lá na Tomás Carvalhal, conheci o Lancha, cumprimentei, a gente ficou conversando, tá? E ele falou assim, então você começa segunda-feira. Eu falei, o quê? Na época ele era diretor de jornalismo. Sim, o Lancha era diretor de jornalismo, exatamente. Eu falei, você começa segunda-feira. Eu falei, como assim segunda-feira? Não, segunda-feira você começa aí pra gente ver. Já na fogueira. Eu falei, aí ele falou, segunda-feira você começa pra gente ver. Eu falei, bom, acho que, né, vamos fazer algum teste, alguma coisa e tal. Nisso, no dia que eu fui falar com o Lancha, quem estava apresentando não aquele dia era a Maiela Etier, sozinha na bancada e desesperada ali, com os dois computadores, e entra matéria e sai matéria, e ela lendo a notícia, e meio sozinha ali, bem perdidinha. Também está convidado a ela, hein? Também, Beijo Maiela. pra ela. E aí na segunda-feira eu cheguei e tinha começado também naquele dia, o Lancha também tinha contratado uma produtora pro NOL. Que até então, né, o NOL tipo, tinha zerado, né? Porque não tinha ninguém apresentava, não tinha produção e tal. Aí acho que o Lancha deve ter pensado assim, vou começar do zero. Daí pegou e convidou uma produtora para fazer também. Elisa Baggio. E aí Sim. cheguei lá na segunda-feira, estava Elisa Baggio lá, eu estou produzindo não, estou fazendo aqui. Falei, legal, tá, você que é o apresentador? Acho que é. Acho que hoje sim. Acho que sim, né? Não, tudo bem aqui, aí começamos a conversar ali, trocando umas ideias e tal. E quem veio apresentar comigo naquele dia foi Lilian Coelho. Lili, então estava bem acompanhado. Então já era da casa, bem experiente e tudo mais. Então,
E Lilian Coelho me passou assim, bastante segurança. Ela falou, não, fique tranquilo, a gente vai fazer aqui junto, você vê um pouco eu fazendo, a gente vai fazendo meio junto e tal. E foi minha estreia na OutV com Lilian Coelho, abril de 2006, é isso mesmo? Abril de 2006. Abril de 2006, exatamente. E a pergunta que eu faço para todo mundo a respeito da estreia, como que é encarar o chat? Porque o pessoal do chat, hoje em dia o pessoal tá tranquilo no Facebook, né? Mas naquela época o pessoal do chat, primeiro, era o pessoal que entrava, que ficava o dia inteiro. E tinha a gente tem que falar a verdade, tinha uns malas que entravam só pra xingar. Só pra xingar. Só pra xingar, não. Tira esse gordo daí, cansei de ouvir isso. Há 10 anos atrás não existia a palavra haters, né? Ah, não, Mas era mais ou menos isso, né? Não existia mesmo, não. E tinha o pessoal que sentava só pra xingar, criticava a voz do apresentador, que o apresentador gaguejava, falou errado, que não sei o quê. E como foi encarar? Você ficou nervoso na sua estreia? Então, e encarar essa interatividade que era uma grande novidade na época? Sim, né? eu fiquei mais nervoso, na verdade, por causa desse bichinho aqui, ó. Esse bichinho assusta. Eu fiquei mais nervoso por causa disso. Mas o chat nem me incomodou muito, porque eu também dava sempre uma monitorada no chat do Cadillac. Eu ficava sempre ligado ali no chat, olhando o que as pessoas falavam e tal, acompanhando. O Cadu muitas vezes tinha a Chat Girl também no Cadillac, mas às vezes a Chat Girl também não ia. Então eu ficava lá anotando as perguntas do chat para ele e tal. Então no chat eu já estava um pouco familiarizado, até como telespectador também. Então, eu já também assistia, também participava do chat como telespectador. Então o chat não foi um problema. O problema foi que ligou a câmera ali, e está no ar, e aí você vê na televisão ali do lado que você estava no ar já, e estava todo mundo te vendo, e as pessoas perguntando no chat, quem é esse aí? Quem é esse aí? E tal. Então aí eu comecei a ficar meio tenso. Mas Lilian foi espetacular nesse quesito, me acalmou, falou, não, fica tranquilo, eles vão falar, deixa eles falar, vamos apresentando aqui e tal, com aquela tranquilidade pernambucana dela, né? Então, a estreia não foi tão traumática, não, muito pelo contrário, foi muito legal. Estreou bem. O NOL, para quem não lembra do NOL, o NOL infelizmente não está mais na grade da OutV, né? Foi muito tempo comandado pelo grande Wagner Belmonte, que já esteve nesse programa contando histórias também. Aí o Belmonte saiu, ficou uma fase de transição, Banas, Neto, nossa, tanta gente apresentou. Vivi Ferreiro, o Vitor Coelho, também apresentou, Maela, acho que Marina Paz passou também. Marina Paz um pouco antes de mim. Exatamente. Marcela Brandão, tanta gente acho que passou pelo... Aí ficou um revezamento, e aí firmou de novo, a primeira dupla Corona e Banas, eu acho que foi a primeira dupla que firmou. Na verdade, a primeira dupla mesmo que firmou foi eu e Maela. Que a Maela vinha não todos os dias, mas ela vinha alguns dias da semana, 3 vezes por semana. E quando a Maela não vinha, quem apresentava comigo era a Elisa Baggio, a produtora. Então a gente, né, no começo, foi mais ou menos isso. Mas mesmo nessa rotatividade de apresentadores, eu era sempre fixo lá do negócio. Todo dia, de segunda a sexta, eu estava lá apresentando. E aí o meu parceiro, ou a minha parceira de bancada, aí mudava bastante, diversas vezes. Aí veio o Banas, aí a Maela e o Banas, a Elisa saiu um pouco de frente da câmera, voltou para a produção. Aí, depois do Banas, aí começou a vir coisas, veio gente que apresentou um dia só, apresentei um dia com o Lancha. Olha, legal. O Lancha fez comigo um dia também, o NOL. Marcel Naves, também sentou. Que está no calabouço nesse momento. Sentou na bancada do NOL, ele lembra muito bem, sentou na bancada do NOL, Marcel Naves. Aí veio, a gente tem tanta gente. Eu tenho, acho que tem umas fotos aí depois. Tem, aí eu vou lembrar dos nomes. Daqui a pouco a gente mostra. Eu não de nome mesmo, assim, eu lembro de alguma coisa, mas eu não vou cometer uma gafe aqui se eu falar, esquecer algum nome. Então acho que depois das fotos eu vou lembrando. Não, sem dúvida. Sem dúvida. E Switch, quem que fazia Switch nessa época, você lembra? Então, a maior parte do tempo acho que foi o 13 mesmo, né? 13 foi, a maior parte do tempo foi o 13, muito tempo foi o 13, durante esses meus quase 5 anos, 13 acho que foi 4 anos, sempre foi ele. Você chegou a fazer? Cheguei a fazer. Uma época também, um tempo você chegou a fazer também. E o Pietro? O Pietro, depois o Pietro Faria fez, mas já no final do NOL, já na parte mais próximo do meu fim. E do fim do programa também. Porque a gente estava lembrando aqui nos bastidores, o NOL terminou com o Renato Corona. Com a minha saída, exatamente. Porque aí também, assim, foi o último apresentador. Porque dá pra dividir o NOL em 2, né? Wagner Belmonte e Renato Corona, não tem jeito.
Eu lembro que na época o Luquete falou até pra mim, falou assim, mas você vai sair do NOL? Mas, pô, o que eu vou fazer com o NOL? Eu falei, não, o NOL continua. Eu entrei com o NOL já existente, o NOL continua. Não, mas o NOL tem a sua cara. Agora eu não consigo ver o NOL sem ver você na televisão e tal. Porque também era todo dia, né, cara? Segunda a sexta, das 11 à meia-noite, lá... Agora, quais eram as dificuldades de fazer um jornal esse horário? Primeiro, acho que acredito que o sono. O cansaço era o pior. Eu com certeza ia dormir ao vivo. Eu durmo 3 horas da tarde, imagina as horas. Olha, que ninguém nos ouça, mas eu já dei umas pescadas ao vivo. Várias vezes eu chamei uns vídeos lá porque eu não estava aguentando ficar de olho aberto. E... assim, acho que... não sei, tem muita diferença em fazer o Jornal das 6 ou fazer o Jornal... Você apresentou também o Jornal das 6, o Interativo. Você tinha muita diferença? O público era diferente? O público era bem diferente. O público noturno da internet, naquela época, era muito diferente. Sim. Então, você tinha pessoas que, às vezes, ficavam na internet naquele horário. Só aquele horário. Então, o NOL era tipo a companhia dessas pessoas. E diversos telespectadores a gente conheceu pessoalmente. Eles iam lá na TV, conhecer a gente, ficava lá, passava o tempo com a gente. Mesmo durante o NOL, eles ficavam lá meio sentado ali no estúdio, lá atrás das câmeras e tal. Então, você cria um negócio assim diferente com o telespectador. Ele não está só ali dando opinião. Ele participa mesmo. Você vira amigo da pessoa. Você vira amigo da pessoa. Porque aí você é a companhia dela ali, né? Porque muitas vezes, aquele horário, ou a pessoa está em casa, estava no computador, em casa, meio que sozinho, no quarto ali e tal, então você vira a companhia da pessoa. Então, quando a pessoa manda uma pergunta, ou manda alguma coisa no chat, você responde para ela, pronto, é o que ela precisa. Sim. Então, o legal era isso. Dificuldade era também, não era uma hora de muita audiência, né? Era menos do que durante o dia e tal, então, mas tinha uma audiência legal, assim, mas tinha dias também que o pessoal não comentava no chat, então você ficava meio sem saber. Você lia uma matéria, você esperava, você falou, nossa, agora o chat vai comentar horror essa matéria. Ninguém falava nada. Aí você tinha que passar para outra e ficar aquela coisa e dava umas enroladas, né? E a questão do horário mesmo. Eu, por exemplo, trabalhava o dia inteiro e depois 11 horas da manhã, 11 horas da noite tinha que entrar no ar e era complicado. Agora, você ficou fazendo muito, de vocês fizessem esse jogo duplo de Cadillac e NOL, ficou muito tempo? Fiquei um tempo. Fiquei acho que mais uns... eu acho que o tempo todo praticamente que eu estava no NOL tinha o Cadillac na terça-feira. Sim, mas... E você produzia esse tempo todo? Também. Tempo todo. Depois, o Cadillac também agregou mais pessoas. Sim. Então, até tinha uma produtora, chegou a ter uma produtora que ajudava também. Então, a coisa foi meio que saindo um pouco da minha mão, assim, sabe? Então, a gente continuou, ia lá, ajudava. Até porque o Cadu é meu amigo, né, pessoal. Então, a gente ia lá, nem que seja pra zoar com a cara dele, mas a gente ia lá, subia lá, ficava lá pra ver a banda. De repente era uma banda legal, a gente queria ver a banda e tal. Então, eu ficava lá. Antes do NOL, eu ficava no Cadillac. Era uma eterna briga, porque o Cadillac sempre passava do horário. Né? E o NOL começava mais tarde. O NOL começava mais tarde. E aí eu ficava numa sinuca de bico, porque eu estava lá em cima do Cadillac e lá embaixo o 13 no switch falando: tem que terminar, vai começar o NOL. E o Cadu falou: mas o Corona está aqui em cima. Então enquanto eu estiver aqui em cima, não vai começar o NOL. Sabe assim? Então ficava essa. E eu tinha que descer, só que o switcher do estúdio B era lá atrás. Isso. Tinha que atravessar todo o cenário, toda a parte de gravação para poder sair. Então, eu não conseguia sair, e aí o NOL não começava, e o Cadu ficava chamando música da banda. Dava uns estresses ali. O 13, um pouco se o 13 não tiver problema de pressão, teve sorte, porque olha, vou te falar, aquela briga Cadillac NOL era toda terça-feira. Porque o programa de banda era muito mais trabalhoso de se fazer, né? Sim. Muito pelo que o Corona falou, tem que montar a banda, e passa som, e aí tinha que subir as câmeras e descer as câmeras. Isso, e tudo mais. Então era um negócio mais complicado de se fazer. Atrasava realmente o programa que vinha depois. Sim. Sempre sofria por conta disso. Até hoje, a TV é assim. Porque, na verdade, tinha aquela coisa, o Cadillac não começava exatamente pontualmente às 10. Começava um pouco mais tarde, isso. Até pelo fato de arrumação de câmera e tal, não sei o quê. Tinha que subir a câmera do estúdio de baixo para Exatamente. Então demorava ali uns 5, 10 minutos para começar
E o Cadu queria passar... sozinho. E o 13 sozinho. Então o Cadu queria passar esses 10 minutos que ele não teve no começo, ele queria passar pro fim. Então, só que às vezes ele passava mais do que 10, 15, 20 minutos. Teve não que teve meia hora, por causa do Cadu lá. Beleza, que beleza. Agora, e histórias bizarras dessa época? Você lembra alguma curiosidade de Cadillac? Sei lá, banda que você chamou que era muito ruim? Teve uns casos de umas bandas que eram muito ruins, que foram no Cadillac. Teve uma banda, uma vez, que eles... a gente achou que eles iam trazer um bom parafernália, era uma banda de metal, e a gente estava esperando né, aquela coisa toda, e aquelas baterias cheio de coisa, cheio de prato, cheio de... Né, aqueles 3, 4 guitarristas, a gente falou, né, sabe aquela coisa meio Iron Maiden assim? Sim. De repente veio um cara e um violão. Uma banda de metal. Falei, pô, tudo bem, vamos fazer uma... Metal acústico. Metal acústico, sabe? Na hora causou um certo... Né, um desconforto ali, mas depois a gente conseguiu contornar. E a gente levou uma vez, a gente chamou a banda Catedral. Sim, banda que conhecida. Era gospel, depois não era mais, depois voltou a ser gospel, não sei direito. Mas a banda que estava no mercado já, estava famosa e tudo mais. Só que o Catedral queria que a gente fosse buscá-los no hotel, ele estava em São Paulo fazendo uma turnê e tal. Eu falei, não, eu vou no programa, vocês têm que vir buscar a gente. Contratem uma van e venham nos buscar no hotel e depois trazer a gente pro hotel. Eu falei, beleza, então, vocês querem que a gente vá buscar? A gente vai buscar. Quem foi a van? Eu. Então, antes de ir pro Cadillac, eu saí de onde eu trabalhava, 6 horas da tarde, fui pro hotel que ficava na Vila Olímpia, peguei os caras de lá, fui para Tomás Carvalhal, a gente fez um programa, fiz os caras esperar o NOL, para acabar o NOL. Eu ia perguntar, porque esse dia não ia ter NOL. Fiz os caras esperar, que vai ter NOL sim. Apresentei o NOL, depois do NOL pus o Catedral no carro e levei embora. Olha aí. Essa foi uma história legal. E agora do NOL, cara, o NOL tem umas histórias... O NOL é uma história interessante que o próprio Banda contou aqui, eu queria saber se vocês estavam ao vivo. Teve uma vez, eu tenho a foto perdida em algum HD da vida aí, que como que eu posso dizer? Não era uma fã, né? Uma convidada, eu lembro bem que ela era... Eu estava no Switch nesse dia. E ela era convidada do Toninho Espessoto, se eu não me engano. O Toninho Espessoto fazia programa antes do NOL. Tinha vários programas antes do NOL que eram programas... Eu também fui perguntando a respeito de... Tinha alguns também que eram bem, né? Depois também, Paredão da Meia-Noite. Né? Vamos perguntar, tem essa parte. Vamos contar as coisas aqui? Tem umas coisas aqui. Pode à vontade. Bom. Né? O Paredão da Meia-Noite tem uma história também ótima. Bom, enfim, é uma menina, como posso dizer, alegre, bem animada, tirou a roupa, a parte de cima do seu vestuário, né? E colocou 2 adesivos da UTV para tapar e entrou no estúdio da maior festa. Né? Banda tirou foto com ela, mostrou a foto. O pessoal tá rindo aqui no fundo. Não queremos que o convidado vá dormir na pia depois, por problemas conjugais aí, né? Mas a moça invadiu. Você estava nesse dia que ela invadiu Esse dia eu não estava. Não estava. O Banas estava sozinho nesse dia, eu não estava. O Banas, cara... Ele invadiu sem roupa o programa. Sim. Estúdio sem roupa. O Banas, ele era um cara peculiar, vamos dizer assim, né? Vou usar uma palavra peculiar. O Banas, ele apresentava às vezes o NOL umas 2, 3 vezes por semana comigo. Então, ele apresentava de quarta-feira e levava uma televisãozinha pequenininha assim e botava ali no meio dos 2 computadores. Na câmera, você não percebia que tinha uma televisãozinha, tipo aqueles antigos GPS, sabe? Sim. Mas era uma televisãozinha. Ele encostava ali para assistir os jogos do São Paulo. E o São Paulo, na época, tinha Libertadores e tal, aquela coisa, ele levava a televisãozinha. Um belo dia, a gente apresentando o NOL e tal, eu estava na câmera, ali olhando para a câmera e falando a notícia e tudo mais. De repente, mó sério, era uma notícia, sei lá, de política. Morreu o presidente da República. Uma notícia, sei uma notícia lá, séria. o que era a notícia, mas era séria, uma notícia séria. De repente, eu tô no meio da notícia, eu escuto do meu lado: gol! Isso, no meio da notícia. Eu só olhei pro lado assim, gol do São Paulo, gol do São Paulo, acabou. Aí acabou a notícia, acabou a seriedade, acabou tudo. E ele também, quando ele não levava a televisãozinha dele, o que ele fazia? Ele apresentava a notícia dele,
quando eu ia fazer a minha notícia, ele levantava da bancada, Ia pra TV da portaria, Isso. e ficava assistindo o jogo ali na portaria. Se eu não me engano, era o Raimundo, o porteiro que tinha, não era Raimundo. Era um cara difícil a gente entender o que ele falava. O seu Pedro. Seu Pedro, Seu cara, Seu seu Pedro Pedro. era um barato. Seu Pedro, uma lenda viva também. Seu do Pedro era um time. barato. E ele ficava com o seu Pedro comentando o jogo. Aí, O seu Pedro queria pôr ele de locutor no meu programa. Não, aí o seu Infelizmente Pedro- ele não aceitou. aí o seu Pedro virou meio que vamos dizer assim, nosso plantão esportivo. Ótimo. Porque aí, no meio Olha do aí, o programa... seu Pedro me traiu. Eu queria pôr ele no programa e ele entrou no NOL. Olha aí. Mas ele não aparecia. Ah, tá. A gente ficava lá dentro do estúdio, apresentando o NOL e tal. Ele, seu Pedro, quanto que tá aí? Ah, tá. Tá bom, seu Pedro, obrigado. Não sabia nem quanto tava, que jogo que era. Ou então ele ficava assistindo o desfile de lingerie da Luciana Gimenez. Ah, também interessante. Então às vezes a gente falava, seu Pedro, quanto tá o jogo aí? Ele pegava o controle, mudava porque ele estava assistindo o desfile de lingerie da Luciana Gimenez na hora. Então ele Uma concorrência, tinha né? que mudar pro jogo rápido, porque ele perguntou na hora ali, ele não estava preparado para a pergunta. E aí ele mudava do desfile de lingerie pro jogo, né? Para nos informar, né? Do placar. E cara... O seu Pedro, para quem não está entendendo, ele era gago e fanho. Exatamente. Ele tinha esse problema de fala, infelizmente. E uma das melhores histórias que eu lembro do seu Pedro, vale contar aqui, quando teve o assalto da República do Líbano, a TV foi assaltada e tal, e o porteiro no dia era o seu Pedro. Quem abriu o portão para os assaltantes foi o seu Pedro. E você sabe que quando a pessoa está nervosa, a gagueira piora. Aí tá todo mundo na cozinha, os assaltantes renderam que estavam na TV, tá, todo aquele clima. Chegou o assaltante no seu Pedro, você vai abrir o portão. O quê? Eu vou te matar. Eu tive que pegar ele, ó, eu sei abrir o portão, eu vou lá e abro. A gagueira de São Pedro ia... Na hora a gente não riu, mas depois que a gente conta essa história, cara, Seu Pedro... Um abraço pro seu Pedro também. Não dá pra trazer o seu Pedro de entrevistado, porque o seu Pedro ninguém vai entender o que ele vai contar. Não vai ser difícil. Né? Vai ser difícil. Mas é uma das grandes personalidades. Só se trouxer o seu Pedro com um tradutor, uma coisa assim. Mas era um dos poucos que entendia. Sim. Eu era um dos poucos que entendia. Também ficava ali mais tempo com ele, né? Eu chegava ali, a parte noturna da UTV era muito pouco frequentada. Sim. Então, a gente era meio... Até hoje, né? A gente se conversava, a gente se entendia. Eu e o seu Pedro, a gente se entendia. Sim. Vamos ver as fotos, Pedrão? Vamos ver as fotos, vou relembrar aí alguns momentos, algumas... Aí. Dani Moreno. Grande Dani Moreno. Dani Moreno, eu costumo falar nessa época que Dani Moreno não era nada. Sim. Eu que coloquei Dani Moreno no cenário nacional, convidando ela para ser minha parceira do NOL. Mentira, coitada, Dani Moreno. Mas na época ela fazia só a escola de arte dramática, Lucélia Helena. E hoje ela já fez novela das 8, fez novela do SBT. Fez SBT também. Fez... Tá no ar, inclusive, eu acho, não tá? Saiu, Não, Caredia ela não acabou não fazendo, ela estava na Cúmplices de um Resgate. Aí ela acabou o Cúmplices, o contrato dela com a SBT acabou. Ela tá no teatro, tá numa peça aí no Espaço Sátiros, é isso, né? No Espaço Sátiros lá da Praça Roosevelt. Todo sábado ela tá lá no teatro, então quem puder ir, vá assistir. Dani Moreno está lá no teatro. E a Dani era engraçada. Volta na Dani, Pedro, que ele tá falando. A Dani era engraçada porque assim, ela era aquela loucona, aquela estudante de teatro loucona, assim, bem doideira. Então ela entrava nas minhas loucuras. Então eu inventava umas coisas, ela, vamos fazer, vamos lá, vamos... Vamos contar isso, porque você também, vou te dizer que você revolucionou a forma de fazer jornalismo. Foi, mais ou menos isso. Na UTV, pelo menos, eu revolucionei. Vamos ver, Pedro. Dizem as más línguas, na verdade, que teve um jornal aí de uma tal de MTV aí que acabou nos copiando. Olha. Dizem as más línguas. Não quero aqui... Bombástico, hein? Não quero aqui dizer quem é, nem, né? Mas gente que ficou famosa por causa do jornal da MTV, que copiou. Que copiou a MTV. Exatamente. Helena Calil ali, hein, Pedrão? Vamos ver? Helena Calil. Hoje no Fox Sports. Outra que também, se não sou eu, não estava no mentira. Mas a Helena Calil também começou, olha a história da Helena. Ela era uma estudante de jornalismo que, junto com umas amigas, veio conhecer o Cadillac.
Veio participar, ver os bastidores. Pra ficar na arquibancada ali. Né? Pra ficar ali na arquibancadinha e tal. Aí, um belo dia ela desceu, naquele dia ela desceu do Cadillac e viu só eu sozinho, apresentando também ali, aquele dia eu estava sozinho. E aí, naquela história de demorar o Cadillac para sair e tal, não sei o quê. Troca de câmera. E aí, o Cadu demorou para descer e tal, aí quando ele desceu todo mundo, não estava terminando. E aí ela parou ali no estúdio, na porta do estúdio, então falou assim, no jornal. Ela falou, não, eu estava vendo lá em cima, porque também tinha o retorno lá em cima. Isso. Eu estava vendo lá em cima, você apresenta sozinho. Eu falei, na verdade não, na verdade sempre tem alguém que tá comigo, mas de uns dias pra cá ninguém tá podendo vir e tal, e eu tô meio que sozinho aqui. Ela falou, mas será que eu posso apresentar? Eu falei, pelo amor de Deus, apresente comigo, porque sozinho não dá pra segurar 1 hora de jornal, lendo notícia, lendo chat, e pedindo vídeo, e soltando isso, soltando aquilo, eu fico meio perdido. Ela falou, tá bom. Naquela semana ali, era terça, quarta, quinta, seguinte, ela começou a fazer comigo e ficou bastante tempo. Outra que fez interativo também. Fez interativo, depois ela foi para interativo, ela começou a trabalhar, na verdade, no horário do NOL, e aí ela teve que começar a fazer o interativo com o Marcel. Isso. Também, fez uma boa dupla com o Marcel no interativo. Ela, o Marcel e o Gaegos. Né? E o Gaegos, exatamente, o Gaegos também participando do interativo. Então aí ela também começou na UTV. E hoje também, aí no Fox Sports. Então, eu lembro, na época ela participou, na verdade, na época ainda da UTV, que ela fazia a UTV, ela participou de uma seletiva, alguma coisa assim, do Sport TV. Foi até um certo ponto e acabou ali na semifinal, quase na fase final, acabou nos classificando para trabalhar na Sport TV. Logo em seguida veio a Fox Sports, começou a Fox Sports e aí abriu lá no Rio, no estúdio no Rio, estúdio em São Paulo. Isso. E aí ela foi lá, se inscreveu para trabalhar no Fox Sports, conseguiu trabalhar e está lá até hoje. Acho que ela está há uns 5 anos, 5, 6 anos que ela está lá, desde o começo. Vamos ver a próxima? Vamos lembrar de quem agora, Pedro? Vamos ver. Fabiana Grieco. Essa também, a história foi mais ou menos parecida com a da... Pegou num ângulo ali, você tá... Estou brigando com alguém ali. Incisivo ali. Estava incisivo. Era meu momento da Atena. E ela também, praticamente a mesma história. Ela estava fazendo... Era meio estudiosa ali da comunicação. Ela hoje... não sei se ela ainda é, mas hoje ela trabalha pós-graduada, mestrada em coisas de comunicação, a parte mais teórica, né, da comunicação, a parte acadêmica da comunicação. E ela estava fazendo um trabalho também no Cadillac. Eu assisti o Cadillac também e foi a mesma coisa. Ela chegou, passou pelo NOL, viu que não tinha ninguém apresentando e também se convidou e vamos lá, vamos fazer e tal. E aí foi uma época que foi bem as duas mesmo. A Helena, eles intercalavam, a Helena e a Fabi. Intercalavam, uma fazia num dia da semana, outra fazia no outro e tal. Então era mais ou menos a mesma época que as duas trabalhavam lá, faziam o NOL comigo. Então, mas ela, Fabi, não seguiu carreira na frente da câmera, ela foi para a área acadêmica, então essas coisas que a gente estuda na faculdade, depois a gente esquece, ela está estudando sempre. Próximo, Pedro, vamos ver. Aí esse aí, ó. O nosso galã. Olha o cabelinho dele. Nosso eterno galã. Metade do que ele é hoje, na verdade, né? Não, é verdade, porque hoje ele é o crossfit. Isso daí pode vir a tripa, né? Aí, essa foto deve ter sido uma hora que ele levantou para ver o jogo. Aí do primeiro cenário, né? Primeiro cenário, então. Era um dos começos, nos primeiros NOL. E eu estava meio que no começo também, nessa época, então... E ele também me ajudou pra caramba. O Banas já tinha apresentado o NOL outras vezes. Ele tinha apresentado bem antes de mim, junto com a Vivi. Isso. Aí ele saiu, parou, depois ele voltou, porque ele também tinha um programa. Depois ele fez o programa dele, Cozinha Profissional, na UTV também. E já estreou hoje, né? Estreou hoje. O Cozinha Profissional. Estreou aqui com só mega estrutura. Cenário do século XXI. Sim, grande Alabanas. Um abraço pra ele. Um abraço pra ele. Ele me convidou, viu, pra vir no programa dele. Na estreia não deu, mas, né, nos próximos aí, porque ele falou, vem aqui cozinhar. Eu falei, cozinhar não, eu sei comer. Cozinhar eu não sei. Então, qualquer dia eu apareço aí, Banas. Vamos ver, Pedro, quem mais? Aliás, o Banas foi o único
masculino, vamos dizer assim, que apresentou o jornal dos dois lados. Marcel Naves eu não considero. Também não. Marcel Naves a gente fica no meio termo ali. Não. Mas sim, o Manas foi o... Porque é praticamente um areia, né? Com todo respeito, também não quero que ele durma de novo. Era um areia, né, cara? Que maravilha. Então, mas fora o Manas, o Naves apresentou. O Lancha que você citou também. O Lancha foi um dia ou dois que ele apresentou comigo também, mas maioria, porque até era uma coisa que dava, era legal, casava. Um casal, né? Todo programa de jornal é isso aí. Sim. Vamos ver, Pedro, quem mais vem aí? A Elisa. Elisa Baggio, a produtora. Olha os computadores. Nossa, dá uma olhada. O primeiro cenário da UTV. Esse é o primeiro cenário. A primeira mesa. Eu era tão no começo, eu era tão jovem que eu usava até aquelas colarzinhas de noia, sabe? Aqueles colarzinhos da praia, tá vendo? De hippie. De hippie, isso mesmo lá, tá vendo? Foi um dos primeiros. Sim. Um dos primeiros que a gente fez. A Elisa, eu te falei, ela fazia, de vez em quando entrava no ar. Quando faltava alguém, ela entrava no ar. Daí teve uma época que ela apresentava todo dia também, porque ninguém aparecia para apresentar, e aí foi aquela bagunça, mas ela também fez bastante tempo aí, marcou a história. Elisa Baggio, hoje que mora em Ribeirão Preto, né? Isso daí tá certo, é Ribeirão Preto. E aí, Pedro, temos mais? Tá com o Neto lá, então. Exatamente. Bariri. Nossa, cara, Karine Bueno, a famosa Bariri. Apresentou um tempo também, não foi muito não, mas apresentou um tempo. Paulo Xerec, que igual, vai me bater, grande Paulo Xerec, um abraço pra ele. Grande fã, deixa eu ficar quieto. Pula essa parte. O rei de Marapuama, Paulo Xerec. Né? Não, mas ela apresentou até não foi muito, mas apresentou bastante, assim. Tinha semana que ela fazia todos os dias, assim, o nó comigo. E gente boníssima também. Sim, produtora também, fez algumas coisas de produção. Deve uma visita aqui também para falar da época da produção. Exatamente. Ela tem história boa para contar. Tem. Com todo respeito. Tem mais gente? Tem mais gente aí, Pedro? Vamos dizer. Aí, ó. Todo o time aí. Aí nós temos Maela Itier, Ana Lu Garcia. Essa Ana Lu Garcia, ela fez um certo tempo. Eu não lembro dela, não. Ela era... Quem que trouxe ela, cara? Eu não lembro o que era. Mas ela também era atriz. Legal. Eu não sei quem que veio, o que ela trouxe. Aí Dani Moreno e Helena Calil. Essa já é uma configuração meio final, assim, do NOL. Tá. Um dos últimos... A gente fez um programa de fim de ano, acho que foi no final de 2010. Um programa de dezembro, assim, o último do ano. Sim. Que eu chamei as meninas todas e a gente fez um programa que essas passaram, digamos, aquele ano de 2010 e no final de 2010 a gente fez esse programa com todas elas. E aí, em abril de 2011 foi quando eu abandonei o posto. Legal. Aí abandonou o posto, ficou um tempinho fora do vídeo e voltou a convite do Renato Loeb. Renato Loeb, depois que a TV saiu da Tomás Carvalhal e foi para a República do Líbano, a gente conversando, né? A gente criou amizade com todo mundo. Aí o Loeb um dia falou, olha, eu tô... Na verdade, eu fui visitar a OTV. Fui lá ver como é que estava o endereço novo e tal. E aí o Loeb estava lá na hora e falou, tô fazendo interativo, você pode fazer aí comigo e tal. Eu falei, todo dia eu não posso vir. Porque também era um programa de 2 horas. Né? Sim, e no horário do rush, 6 horas. Da Moca para a República do Líbano não era fácil. Só que aí eu me programei relativamente bem, porque eu comecei a fazer as terças-feiras, que era o meu rodízio. Então o programa era das 6 às 8, eu chegava lá às 5 horas, via as notícias lá, dava uma força pro Loeb na produção e tal. Das 6 às 8 a gente ficava no ar, 8 horas eu ia embora. Então eu encaixei o interativo aí no meu rodízio. Então, sim, eu aproveitei nas terças-feiras, fiquei quase um ano, toda terça-feira apresentando com o Loeb o interativo. Da segunda fase da UTV. Isso, já na segunda fase aí. Isso. Agora a gente citou os programas, citamos o Paredão da Meia-Noite e tal. O que você lembra de programas mais assim... Porque a UTV teve programa de tudo, né? Teve programa de tudo. A gente citou aqui, quando a gente entrevistou o 13, que tinha programas de tudo, até hoje, né? Tudo que você imaginar, a UTV teve programa e tem ainda. E o Paredão da Meia-Noite era um dos mais, assim, alternativos. Excêntrico. Excêntrico. Apresentado por Alex Sonic, que era um programa que entrava depois do NOL. Depois das quartas-feiras. Era uma vez por semana. Era semanal, às quartas-feiras. Já na minha cabeça já era todo dia. Não, era às quartas-feiras. Até tinha, antes quando começou o NOL, quando eu comecei no NOL, na verdade, tinha acho que era mais de um dia da semana, depois ficou as quartas-feiras só. Tá. Né?
E Sonic, não preciso nem dizer, né? Sonic era um cara que você não podia esperar nada dele. Ou melhor, você podia esperar tudo, na verdade. Então, o dia da Maria Lúcia Vergueiro, por exemplo, você estava ou não? Não, esse eu não estava. Esse eu não estava. Eu lembro, mas eu não Maria tava. Alice Vergueiro. Maria Alice Vergueiro. Maria Alice, Eu não estava lá um belo dia, acabou o NOL, e eu fui lá pro sítio junto com o 13. Ele começou a apresentar o programa dele, falando aquelas groselhas que ele falava constantemente. E aí, no começo do programa, ele deu a louca dele e falou, eu ia trazer uma revista aqui para mostrar um negócio para vocês, mas eu esqueci no carro. Ô Corona, Tó, a chave do meu carro aqui, Tó, pega lá no carro a revista. No ar. Aí eu cheguei, abri a porta do estúdio, entrei, fui dar a revista para ele. Não, vem aqui, senta aqui comigo aqui na bancada, vamos ver a revista aqui. Eu falei, pô, minha revista, cara. Era uma noideira, uma noiice dele. Pra quem não sabe, o Parador da Meia-Noite era o seguinte, ele comprava sempre uma Coca 2 litros. Isso. Quando não era álcool mais alcoólico, era uma Coca 2 litros. Exato. Né? E ele mostrava a Coca, este programa só termina quando eu terminar esta garrafa. E aí ele ficava tomando Coca-Cola, aí tinha o Zap, que ele passava pelos canais, mudava de canal. E esse dia específico da Maria Alice Vergueiro que eu citei, Maria Alice Vergueiro, conhecida a Tapa da Pantera, sim, né? Os primeiros virais da internet, do YouTube. E ele trouxe a Maria Alice Vergueiro e aí eles deram um Tapa da Pantera ao vivo, dentro do estúdio. Ao vivo, né? Tapa da Pantera você sabe o que é. Não, mas que deu até eu lembro uma confusão básica. Nesse dia que eu falei que ele mandou eu pegar a revista no carro dele, quando eu entrei no carro, abri a porta do carro para pegar a revista, um negócio fez assim, em cima de mim, assim. Né? Não sei nem se eu podia falar isso. O apelido do carro dele era a nave da Xuxa, né? Exatamente, isso. A nave da Xuxa. Foi aquela fumaça da nave da Xuxa assim na minha cara. Quando assim, abre a porta, vê aquela fumaça. Eu falei, meu Deus, sabe? Que não preciso nem apertar um aqui, já valeu. Já fica grogue de entrar no carro. Essa respirada na hora que abrir a porta já valeu. E toda vez era a mesma coisa. Ele chegava, você já sabia como ele estava chegando. Lógico. Figuraça. Figuraça. Bom, aí acabou, existe o pré e o pós-OTV. O que hoje, Renato Corona é um grande amigo, mas tem um defeito de torcer por um time. Lá vem. E hoje trabalha narrando os jogos desse time, da qual eu tenho muito respeito. Falando sério, tenho muito respeito pelo Juventus da Moca. Algumas pessoas que frequentam lá, sabe como que é, né? Mas o time, tem mais de 15 anos de Javari, adoro o Juventus da Moca. E o Corona hoje trabalha na Rádio Web Moca, narrando os jogos do Juventus da Moca. Exatamente isso. Eu, até voltando um pouco mais atrás, ainda quando eu era adolescente, quando eu era 14, 15 anos, eu joguei no Juventus. Não sabia. Fui goleiro do Juventus. Joguei, inclusive, a final da Copa São Paulo de 2000, que nós perdemos para o São Paulo de virada. 2-1 foi aquele jogo. Não joguei, eu estava no banco de reserva. Era um goleiro reserva. Fazia parte do elenco. Fazia parte do elenco. Fui o vice-campeão. Sou o vice-campeão da Copa São Paulo de futebol aí. De 2000. Tem que vir no FATV também. Sabe que ele já está convidado há muito tempo, né? E aí, aquele vínculo com o Juventus, até por eu morar na Moca, sempre teve, né? Então, aí comecei a ir nos jogos como torcedor e acompanhar e tudo mais. E um belo dia, já depois de OTV, depois que eu já estava casado, com cachorro, com filho, com filho ainda não, mas estava já com família constituída. Sim. Um belo dia eu já tinha a Web Rádio Moca, já tinha com outros profissionais, já existia, e o Marcelo Santos, que é o dono da Web Rádio Moca, abriu um concurso, uma promoção, não lembro muito bem o que foi, mas porque ele precisava de narrador. Porque ele tinha já o Danilo Almeida, já tinha narrado, o Herbert já tinha narrado para ele também, sim. O Raoni também já estava, Raoni Pacheco, já estava, só que com aquele negócio, projeto novo, e todo mundo na base da colaboração, né? Então, às vezes não dava certo nenhum narrador para narrar o jogo, principalmente os jogos nas quartas-feiras à tarde. Que o pessoal trabalhava, não dava para ir narrar o jogo. E ele lançou essa promoção aí, esse negócio, e aí eu, sem pretensão nenhuma, eu mandei uma mensagem para ele, falei, Marcelo, quero participar, eu sou formado em locução esportiva, tal, fiz o curso, tal, mas nunca
trabalhei na área, né? E aí ele falou, não, então você vai narrar. Não teve concurso. Igual não o teve TV, nada, né? muito igual ao TV, né? É, tipo, pique eu TV mesmo. Ele falou, não, então o próximo jogo você vai narrar. Eu falei, não, mas peraí, tal, não sei o quê. Aí ele falou, tá bom, então não vamos começar muito, muito pesado, vamos fazer um jogo do Sub-20. Aí fui lá narrar um jogo do Sub-20, uma porcaria, né, um desastre, mas narrei ali, fiz o jogo e tal, e logo, isso foi no final do ano de 2012. Final de 2012. Então você estava na UTV aí nessa época. Sim, tava com interativo. Tava fazendo interativo. E aí, sim, porque eu lembrei agora, várias vezes eu chamava no interativo, que era terça-feira, que no dia seguinte era o jogo. Na quarta-feira, é verdade. E aí, no começo de 2013, eu estreiei na estreia do Juventus, no Paulista da Série 2, contra o Noroeste, na Rua Javari, 4-0 no Noroeste. Que estreia, hein? Caramba. Foi a minha estreia, foi contra o Noroeste em 2013, já em fevereiro de 2013. Isso, fevereiro de 2013. Estreando no primeiro jogo do Juventus, a abertura do campeonato da Série A2, eu comecei narrando a maioria dos jogos, porque assim, aí a gente formou uma equipe mais fixa, né? Os narradores que faziam ali, de vez em quando, pararam de fazer, e a gente começou a formar uma equipe mesmo. Então, aí agora eu e o Raoni somos narradores, tem o Marcelo e o Edson são os repórteres, tem o Wagner Hiroi, que é o comentarista, tem ainda o Hamilton Kunioshi, também, que é comentarista. Grande Hamilton, um abraço para ele. Grande Hamilton que é o colecionador. Manto Juventino. Do Manto Juventino, colecionador de camisas, maior colecionador de camisas do Juventus. Página do Silvio Santos. Ele tem, o Hamilton grande Hamilton. Hamilton é doideira. E aí, então, a gente tem uma equipe agora que faz todos os jogos, então é uma equipe mais fixa. Então, os jogos mesmo, agora as transmissões dos jogos são todas feitas por uma equipe fixa. Legal. O domingo passado fiz Juventus Portuguesa, na Rua Javari. Isso. Então, a gente tem uma equipe agora que faz todos os jogos. Eu viajo muito com a rádio, porque até pelo fato de eu trabalhar, eu tenho um comércio, né? Eu tenho uma loja de cosméticos online, eu tenho uma liberdade de poder sair durante a semana, durante o dia, poder de repente pegar o carro e ir para uma Baixada, ir para São José dos Campos, ir para Campinas e fazer os jogos nessas cidades aí. Presencial, né? Presencial. Que é muito importante. Presencial. E aí, claro, a rádio começou a pegar, né? A gente começou a ter muitos ouvintes, aí entrou um cascalhinho, então a gente começou a investir em equipamento, investir em internet e tal. Então agora qualquer lugar que você mandar, a gente faz ali direto ao vivo. O equipamento que a gente tem lá dá para fazer o jogo todinho ao vivo. Legal. Então, já passa, para quem quiser te ouvir, horários. O horário é o horário da federação, né? O horário tem jogo. Sim, quem acompanhar aí. Hoje teve Juventus Nacional. Qual que é o próximo? Você lembra de cabeça? É Juventus e Portuguesa Santista, se eu não me engano. Pela Copa Paulista. Pela Copa Paulista na Javari. Então eu tô lá, com os jogos da Javari, todos os jogos do Juventus, nos campeonatos que hoje ele joga, a Série A2 da Copa Paulista. Isso. Eu narro todos os jogos. Sub-20 também? Sub-20 alguns jogos, não todos, né? Se não conflitar com os jogos da A2 nem da Copa Paulista, sim, a gente pega alguns Sub-20 também, uns mais legais, assim, os clássicos e tal, a gente transmite. E também, agora tem o Mocha Destroyers, que é o time de futebol americano da Mocha também, que a gente também transmite os jogos. Então, agora nós teremos a rádio oficial dos eventos esportivos da Mocha. Então, www.webradiomoca.com.br. Aí tem aqueles aplicativos lá de Radiosnet, o Tanin, esses aplicativos de rádio que você também, a Web Rádio Moca está lá, você pode ouvir também por ali. Bom, para gente finalizar, que já daqui a pouco, Natasha Guiar aqui com o Balada Pop, continuando a programação da UTV, queria pedir para o Corona falar um pouquinho da importância da UTV, de fazer desses 15 anos de história, né? A UTV que a gente sabe começou numa época que não tinha, acho que nem era ICQ na época, né? Nem o MSN tinha. Como que você vê para a comunicação? Era o Mirk.
O Mirk. Lembra do Mirk? Você lembra do Mirk? Você é da época do Mirk também. Lógico. Que a gente tinha que assistir ao TV com conexão de escada. Exatamente, só depois da meia-noite. O Pedro tá nessa juventude agora que banda larga, ver o TV pelo celular. A gente esperava a mãe desligar o telefone para assistir ao TV. Você não sabe o que é Mirk, né, Pedro? Você não sabe o que é lá. Não é da minha época lá, tá tirando. Não é. Tá lá, tá vendo? Eu tinha um outro antes que... Nossa, deixa pra lá. Eu falava pelo telefone, não lembro. Bom, enfim. A importância da TV para comunicação, né, também para sua carreira. Né, fala um pouquinho, porque é um negócio... O Luquete revolucionou, né? A gente sabe. Cara, revolucionou assim... A OTV, na minha época, por exemplo, de faculdade, foi quando a OTV foi lançada. Eu fazia faculdade na época, então, naquela época, em 2002, era o meu último ano de faculdade, então, eu estava naquele gás de querer sair, querer trabalhar e tal, e pimba, aparece uma TV pela internet, que não era todo mundo que tinha internet, e aquela coisa louca que você fala, eu quero trabalhar nesse lugar, quero tecnologia, sabe, eu quero isso, eu quero fazer isso. E aí a OTV naquela época deu aquele boom, que todo mundo queria trabalhar na OTV, todo mundo queria fazer alguma coisa na OTV. E desde aquela época de faculdade eu falava, eu vou ainda, se não trabalhar nesse lugar, pelo menos ir lá conhecer só para assistir. Né? E desde aquela época eu já tinha essa... E no tanto que no ano seguinte, foi que eu conheci o Cadu e foi que a gente veio pro Cadulac. Foi 2003. 2003? Não, 2004. 2004. Tá. Então... Eu sempre tive isso, de querer trabalhar na OTV, porque era o máximo de tecnologia da época. Uma TV ao vivo, online, sabe? Nunca em 2002 você podia imaginar que isso tinha como acontecer. Era impossível. Então, a visão do Luquete nesse sentido foi um negócio impressionante. E uma coisa que eu sempre falo da OTV, que eu bato sempre nessa tecla, eu gosto de falar isso aqui, não tem lugar... Pode ser emissora que quiser, emissora convencional, emissora online, esses canais, esses portais que fizeram as suas TVs aí, o Terra, o UOL, o Estadão, essas coisas todas. Ninguém tinha mais liberdade do que a gente na OTV. Absolutamente Sim. ninguém. Então, na OTV a gente podia fazer o que a gente quisesse. E até hoje. Até hoje. Então, na OTV, por exemplo... Um exemplo mesmo é que você fez um dos jornal de pijama. De pijama. Eu e Helena Calil, né? Viemos de pijama. No jornal tinha um sofá no cenário, ali no canto do cenário. Sofá branco. O sofá branco. O famoso sofá branco. A gente sentou, cada um num canto do sofá, o braço do sofá virou o apoio do notebook. De pantufa, de cobertor, e fizemos um jornal de pijama. Sensacional. Comemos pizza no ar. Eu e Maëlle Thier, por causa de algum problema político que teve na época, que acabou em pizza, e a gente comeu pizza no ar para comemorar, né, esse negócio todo. Já vi coisas, assim, já vi estúdio pegando fogo, já vi... Só não vi gente pelada. Só não vi gente pelada. Banas viu, eu não vi. Banas viu, Então, assim, é um lugar que você tinha essa liberdade de você fazer alguma coisa, você criar. Não só criar babaquice, doideira, mas criar também coisas super intelectuais, super legais, assim, sabe? Você criar um estilo. Então, eu particularmente gosto de falar que o NOW, eu coloquei meu estilo no NOW. O jeito de jornalismo que eu gostava de fazer, eu coloquei no NOW. E o NOW, assim, eu até brincava que tinha umas horas que baixava o da Atena, e eu ficava xingando, eu ficava falando, aquela coisa do defensor dos fracos e oprimidos, sabe? Então, a gente só podia fazer isso na OTV. Só podia fazer isso na OTV. As piadinhas que a gente fazia, os trocadilhos, trocava o nome dos políticos, com piadinhas sem graça, sabe? Fazia umas coisas que qualquer televisão que você fosse fazer isso, você não entrava mais no ar. Na OTV não, você podia fazer isso à vontade. Isso. E assim, o pessoal gostava por causa disso. E o pessoal gostava por causa disso. Em nenhum momento, em absolutamente nenhum momento, o Luquete chegou para mim, ou mesmo o Lancha, que era o diretor de jornalismo e tal, não fala isso não, porque sabe como é que é, a pessoa é assim. Não, a gente tinha, inclusive, na época, propagandas do governo no intervalo dos programas, e a gente malhava o governo, sem perdão, sem dó nem piedade. Então, não tinha esse negócio de falar assim, não, você não vai falar mal dele, porque ele está pagando aqui o anúncio, tal, ele está bancando. Não tinha. Era abrir o microfone e ir embora.
que saía, o que saía da cabeça falava. Então, o que mais eu gostava da OTV era isso, essa liberdade que a gente tinha a liberdade intelectual, a liberdade criativa e a liberdade de você realmente mostrar para a pessoa a coisa real, como é que funcionava. Caía as coisas do cenário, a gente ia lá, pegava no ar. Muitas vezes eu fui lá, acabava o jornal, falava boa noite, levantava, ia lá no suíte para desligar e deixava o fundo ali. Digitava. Ter o Pedro aqui hoje é luxo. Eu também já fiz isso. Eu também já fiz isso, levantar o livro e cortar. Então tinha muito disso. Então, assim, e era tudo ao vivo, tudo espontâneo, ia tudo no ar. Ia tudo. Não tinha filtro. Então, cara, eu acho que isso que era o mais legal da OTV, e por isso que a OTV teve o sucesso que teve. Porque a gente viu também brigas homéricas no ar, viu gente cantando autoestima. Né? Lembrei disso. Era da minha época. Foi da minha época isso daí. Adivinha quem estava no suíte do autoestima? Tinha que ser, né? Tinha que ser. Então, assim, tinha essa liberdade. E virava essa zoeira organizada que sempre foi a OTV. Sempre aquela bagunça, entre aspas, mas que sempre ia pro ar e sempre funcionou. Acabou virando marca registrada. Virou marca registrada. A prova da liberdade é que tem um cidadão que nem eu apresentando o programa, cara. Essa é a prova. Corona, muito obrigado. Obrigado a você, cara. Obrigado mesmo pelo papo convite. Legal. Obrigado pelo convite. Sim, vamos encerrar. O Pedro tem vídeo, tem o Corona em vídeo. Isso, exatamente. Vamos encerrar com o vídeo. Dos idos de 2007, 2008. 10 aninhos aí. Por aí, 10 anos atrás. Acho que eu tava melhor 10 anos atrás. Não, tá melhor agora. Tem gente falando que tô melhor agora. Tá vendo? Ganhou a noite, hein? Olha aí. Beleza, vou pagar o churrasco. Que maravilha. Bom, então, brigadão a presença. Que isso, eu que agradeço. Obrigado você pelo convite. Já tá convidado também para voltar na FATV com o pessoal da Web Rádio Móvel. Vem. Para falar do Juventus. Apesar da FATV ter umas músicas com o Juventus aí, a gente ainda fala do Juventus no programa. Tá certo? Então, pô, brigadão, e a gente vai relembrar em vídeo agora. Vamos lá. Vamos relembrando Notícias Online, o Corona no ar e o Notícias Online. As portas da OTV estão sempre abertas para o Renato Corona. Se o Corona quiser fazer o Corona Show, olha aí, já está aqui. Quem sabe? Tá aberto aí pro retorno, hein? Então vamos relembrar o DOL, que foi uma das grandes marcas, uma das grandes marcas da OTV. Agora eu estou nessa brigada, hein, Pedro? Estou apontando aqui, agora eu estou aqui. Foi uma das grandes marcas da OTV aí, do jornalismo da OTV, primeiro até Barreira, acho que Barreira, começou com Barreira, depois com o Wagner Belmonte, quem mandou nascer no Haiti, na verdade? E aí depois com o Corona. Vamos relembrar também a Dani Monteiro, lá, né? Tem que estar ao lado do Corona. Dani Moreno. Falei Monteiro? Moreno. Dani Moreno, que está no ar também com o Corona. Então vamos relembrar aí, fechar o programa. E a programação da OTV continua, hein? Daqui a pouco, daqui uns 5 minutinhos, a nossa querida Natasha Guiar com o Balada Pop, né? Sempre linda, apresentando aí o Balada Pop, apresentando música de qualidade pra gente, certo? Pedro, meu querido, muito obrigado, certo? Vamos ver o Corona aí e encerrar o programa. Relembrando o Notícias Online, certo? Semana que vem vou destrancar o Marcelo agora do calabouço e semana que vem ele retorna com mais uma personalidade, ou eu retorno, se for um amigo meu eu vou trancar o Marcelo de novo, pode ter certeza, certo? Com mais uma personalidade da história da OTV aí, relembrando histórias dos 15 anos dessa digníssima emissora, certo, meus amigos? Um abraço para vocês. Notícias Online agora, por favor. Horas e 14 minutos, está no ar mais um Notícias Online, ao vivo, aqui pela sua OTV. Muito obrigado a você que está conectado conosco em www.altv.com.br. Isso aqui é o Notícias Online, o seu último jornal do dia, que traz as principais informações do Brasil e do mundo. Eu sou Renato Corona e hoje, ao meu lado, trago Dani Moreno. Boa noite, Dani. Boa noite, querido. Boa noite, queridos internautas aqui. Oi, pegadinha do malandro.
Boa noite aos nossos amigos internautas que já estão no chat aqui nos prestigiando, acompanhando Notícias Online. Sim, sim, sim. Querida Butterfly, presente aqui, boa noite. Fabi. Fabi, quis você também. I'm not a dog no. I am not a dog no. For life so humble. Como diria nosso amigo Falcão. Neto Palma também por aqui. Nilão Moca. Vinícius Tom, do Paraná, também por aqui. A Lilian também aqui. O Rafinha, o Senna, o Clone 76, o tio Souza da Pipoca Estragada, o Tufo. Todos aqui presentes. Obrigado a todos pela participação, pela presença no nosso chat. Vamos ver se eles estão... senhor. Como é que você está falando aqui? Corona, Neto Palma brincando no Corona lá, que eu acabei de apresentar o Cadu lá. Cadu não pôde vir. Tá se achando a criatura mostarda aqui do meu lado. Eu acabei de sair do Cadu lá, que entrando, tô que nem o Faustão, né? No programa dele e no Torpedão. No programa dele e no Torpedão. Tá vendo? Você tá em um nível mais alto, né? Digamos que Torpedão ninguém merece, né? Torpedão não é trabalho, é castigo. É castigo. Bom, depende do castigo, né? Pois é. A Butterfly pergunta se eu gostei da aventura. Olha, é legal, viu? É legal. Preciso treinar um pouco mais, mas acho que deu para levar legal. Legal. Né? Vinícius, será que ele está em Curitiba? Região metropolitana de Curitiba, ele diz aqui. Olha que beleza. Lapa, ele diz. Cidade de Lapa. Parte da minha família é de Curitiba. A Lília também por aqui. O Neilão falando, velho, incrível como toda cidade grande do país tem um bairro da Lapa. É verdade. É verdade. É como lá na Bolívia, Peru e Chile, todos têm Praça das Armas. Praça das Armas? Todos. E os seus explicando que Lapa não é bairro. Lapa é a cidade da região metropolitana de Curitiba. Tá vendo? Foi... Cidade da Lapa. Subiu um cargo. Subiu. A Curitiba ela já é evoluída. Evoluiu um pouco, deu um passo à frente. Passo à frente. Aqui nós temos o bairro da Lapa, em São Paulo. E o Nilão perguntou, seria Corona, o Coronel Mostarda? Não seria Coronel Mostarda. Tatiana Pagung, conhecida por sua performance durante o carnaval, fará sua estreia no palco e quer ser conhecida como uma atriz séria. Quem é Tatiana Pagung? Começa por aí. Se ela nem falar que ela fez performance durante o carnaval, já tá salva, porque ninguém sabe quem é ela. Não sabe quem é. Ninguém